Olá pessoal, aqui é o professor Robertson. Eu estou gravando essa aula para apresentar um pouquinho para vocês sobre a radiofrequência. Nessa aula, a gente vai ver a radiofrequência como uma estratégia terapêutica para flacidez tissular e para rejuvenescimento. Então, vamos abordar os efeitos fisiológicos, aquilo que é gerado no organismo de um paciente quando submetido à radiofrequência. Vamos ver contraindicações, vamos ver indicações, algumas dicas do manuseio do equipamento. Então, uma aula aí bem importante para você que já atua na estética ou que pretende atuar. Então, vamos lá. Então, radiofrequência como estratégia terapêutica para flacidez corporal e rejuvenescimento. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Ok. Primeiramente, o conceito de radiofrequência. A radiofrequência é um tipo de radiação não ionizante. Vale muito a pena destacar isso, porque existem dois tipos de radiação. Nós temos a radiação ionizante e a não ionizante. Aquela radiação ionizante é aquela radiação perigosa, porque forma íons. É aquela radiação que desemparelha átomos, que é a radiação observada nos equipamentos de tomografia, raio-x, ressonância magnética. É uma radiação perigosa, se não tomados os devidos cuidados. No caso, a radiofrequência é uma radiação não ionizante. Então, é um tipo de radiação que não vai fazer mal ao paciente. Quando se fala em radiofrequência, o nome já dá uma dica, rádio. Quer dizer que vai usar ondas de rádio. As ondas de rádio são consideradas ondas eletromagnéticas. Essas ondas de rádio, elas estão presentes no nosso cotidiano. Como, por exemplo, no sinal de Wi-Fi, no sinal de TV a cabo, no sinal que a sua operadora de telefone manda para o seu equipamento celular, está presente em vários locais, rádio AM, a FM, a estação, né, AM, a FM. Então, essas ondas de rádio, elas estão presentes, elas fazem parte da nossa rotina. Muitas vezes a gente nem fica sabendo, né? Para fins estéticos, essa radiofrequência, ela pode ser tanto de baixa como de alta frequência. Todavia, existe uma prevalência maior nos tratamentos estéticos pelas ondas de alta frequência. Agora, o que é frequência? Radiofrequência. É a frequência dessas ondas de rádio. Quando a frequência está alta, como nessa imagem, a gente observa a amplitude muito elevada. Várias ondas são formadas, veja, e no intervalo muito curto entre elas. Veja nessa imagem aqui o exemplo de baixa frequência. São ondas que o intervalo entre elas é maior, a amplitude é menor. Veja que essa onda, num popular, é mais gordinha do que a outra. Então, é baixa frequência. A amplitude dessas ondas, elas são menores, quando comparadas às ondas de alta frequência. Então, nos tratamentos estéticos, podem ser utilizados tanto alta quanto baixa frequência. Todavia, existe uma prevalência, então, maior pelas ondas de alta frequência. Aqui nós temos a imagem de um abdômen com um pouco de flacidez. Essa mulher aqui é uma mulher que teve uma gestação, com uma única sessão de radiofrequência. Olha só como que ficou o abdômen. Era um abdômen que já é bonito, um abdômen, né, mais ou menos definido, e veja como que esse abdômen ficou com apenas uma sessão de radiofrequência, dessas ondas de rádio. O princípio da radiofrequência é a produção de calor. O calor é o princípio fundamental da radiofrequência. Quando você expõe um paciente a um equipamento de radiofrequência, você vai gerar calor ali naquele local. E esse calor ele é importante, porque é exatamente o calor é que vai desencadear todos os efeitos benéficos
desse tratamento. Então, veja essa imagem representando aqui o equipamento encostado na pele do paciente. Esse equipamento ele vai gerar as ondas de rádio. E essas ondas de rádio, elas vão ser convertidas em energia térmica, ou seja, em calor. Essa imagem aqui mostra uma profissional manuseando o equipamento de radiofrequência numa paciente. Com uma mão ela está com a manopla, o aplicador, e com a outra mão ela está com o termômetro. Todas as vezes que nós vamos utilizar a radiofrequência, essa temperatura deve ser rigorosamente controlada. A temperatura deve estar entre 40 a 42 graus. Por quê, professor? Porque os efeitos fisiológicos benéficos dessa técnica só são obtidos entre 40 e 42 graus. Então, com uma mão, o profissional está manuseando o equipamento e com a outra mão ele está monitorando essa temperatura. E esse termômetro serve também para não atingir temperaturas muito elevadas, para não causar também o desconforto aí desse paciente. Aqui nós temos a imagem de moléculas de colágeno e elastina de uma pele jovem. Olha só, as moléculas íntegras e abundantes, quando comparados a uma pele envelhecida, a uma pele mais madura. Veja, nós temos aqui a fragmentação das moléculas de colágeno e elastina. Então, qual é o princípio básico da radiofrequência? O calor que é gerado vai estimular a produção de fibras de colágeno, novas fibras de colágeno. Esse processo de produção de colágeno é chamado de neocolagênese. Como consequência, vai haver o remodelamento de tecidos, a melhora de rugas, linha de expressão e melhora da flacidez tissular. Outra imagem mostrando de uma maneira diferente, ó. Aqui nós temos uma ruga, né, uma prega. Essa imagem representa uma pele antes da radiofrequência, ó, cada bolinha preta dessa representa moléculas de colágeno, e veja então após procedimentos de radiofrequência. A energia gerada pela radiofrequência, ela atua a nível de epiderme, a nível de derme e a nível de hipoderme. Todavia, na nossa aula, a gente vai focar nessas ondas de rádio que vai atuar na derme. A radiofrequência pode ser utilizada também para tratamentos de gordura localizada. No caso, as ondas vão atingir aqui a hipoderme. Só que o foco da nossa aula é abordar a radiofrequência para tratamentos de rejuvenescimento e flacidez. Então, as ondas de rádio, elas vão ficar mais concentradas aqui na derme. Teve um aluno que me perguntou, professor, não é perigoso essas ondas de rádio ultrapassar a hipoderme, atingir músculo, atingir o osso? Não é perigoso, o equipamento é altamente seguro, ele foi projetado para que essas ondas de rádio fiquem até aqui a hipoderme. Tá bom? Então, é possível controlar aí a frequência, é possível controlar aí essas ondas de rádio no próprio equipamento. Por que vai haver a produção de calor? Por que quando eu estou passando o equipamento no paciente, vai ficar mais quente? Por quê? Porque essas ondas de rádio, essas ondas eletromagnéticas, elas vão desencadear uma oscilação das moléculas de água. A gente sabe que todas as células do nosso corpo são ricas em água. Então, a água que está contida na pele, na derme, vai sofrer ali essa excitação. E essa excitação das moléculas vai gerar calor. Não só das moléculas de água, os íons também, que já estão lá no tecido, eles vão sofrer também esse processo de excitação. Sódio, potássio, fluoreto, cloreto, vão sofrer
essa excitação. Então, uma molécula de água, uma molécula iônica que está lá vibrando, que está lá excitada, encosta na outra, encosta na outra, encosta na outra, e vai gerando, então, o calor. Outro ponto importante é que para a conversão das ondas eletromagnéticas, das ondas de rádio em calor, é necessário a troca de polaridade. Então, tem que haver um polo positivo e tem que haver um polo negativo, para haver essa conversão aí de ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, em calor. Vamos ver isso já já. Os tipos de aplicadores. Nós temos hoje no mercado vários tipos de aplicadores, vários tipos de ponteira. Nós temos a ponteira monopolar, temos aí a ponteira, o aplicador bipolar, tripolar, hexapolar, octapolar. Quando a gente fala que o aplicador é monopolar, é porque ele só tem um único eletrodo. Quando o aplicador ele é bipolar, ele tem 2 eletrodos, tripolar, 3 eletrodos, e assim sucessivamente. Aqui nós temos a imagem de um equipamento de radiofrequência, e ele vai controlar aí a frequência, a emissão dessas ondas de rádio. É um equipamento pequeno, e nós temos aí várias ponteiras. Dependendo aí do equipamento que o indivíduo adquirir, esse equipamento vai vir já com vários tipos de aplicadores, vários tipos de ponteira. O aplicador monopolar é uma informação básica, mas é uma informação muito importante. Esse aplicador monopolar, como está exemplificado aqui na imagem, esse aplicador ele é composto por uma manopla, por uma ponteira, com apenas um único eletrodo, como nós havíamos conversado no slide anterior. Para ocorrer a troca de polaridade, polo positivo para polo negativo, e gerar energia, é necessário utilizar uma placa metálica. Essa placa metálica, ela vai fechar o circuito e vai fazer com que esse eletrodo, por exemplo, que vai emitir lá onda de polo positivo, e essa placa emite polo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, essa placa metálica, ela fecha o circuito. Tem que haver essa troca de polaridade. Então, o equipamento aqui, a ponteira, o aplicador, emite lá uma onda, e essa onda volta através aí dessa placa metálica. Vai e volta, vai e volta. Tá certo? É muito importante o uso dessa placa. Alguns alunos questionam, essa placa é importante até para o funcionamento do equipamento, para não sobrecarregar. É como se fosse um bumerangue. Então, emite aqui no polo positivo, onda, e aí essa aqui no polo negativo faz voltar. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sempre vai e volta. Aqui nós temos um exemplo de um aplicador monopolar. O aplicador monopolar, ele é específico para radiofrequência corporal, até mesmo pelo tamanho dele, que ele é maior. O aplicador é maior, ele é específico para corpo, tratamentos corporais. Veja aqui que a profissional com uma mão está manuseando o equipamento e com a outra mão está verificando a temperatura, monitorando a temperatura. Os aplicadores bipolares e os demais aplicadores não requerem a necessidade da placa metálica. Por quê? Porque aqui, por exemplo, nesse aplicador bipolar, tem dois eletrodos. Um vai fechar o circuito. Um emite lá, um é polo positivo, o outro é polo negativo. Então, um fecha o circuito. Então, não é necessário a utilização da placa para haver a troca de polaridade. Essa troca de polaridade ocorre entre os eletrodos contidos no próprio cabeçote. Aqui nós temos a imagem de um aplicador bipolar. O aplicador bipolar ele pode ser usado tanto na face quanto no corpo. Exemplo aqui dessa imagem, um aplicador bipolar sendo utilizado aqui na face. Então, um vai fechar o circuito do outro. Esse exemplo aqui é um aplicador tripolar, que ele pode ser utilizado também ou na face ou no corpo.
Agora, os efeitos da radiofrequência. A gente precisa saber esses efeitos, porque, independente se o profissional vai ser biomédico, se vai ser farmacêutico, se vai ser tecnólogo da estética, nós precisamos conhecer os efeitos dessa radiofrequência no organismo do nosso paciente. Até para eu ter condições de discutir se de fato essa é uma técnica segura, é uma técnica que dá resultado. O paciente precisa sentir essa segurança, esse domínio por parte do profissional. Então, os efeitos da radiofrequência serão efeitos térmicos e serão efeitos lá sobre a neocolagênese. Então, os efeitos fisiológicos, vamos começar com o efeito térmico. Esse efeito térmico, ele vai promover esse calor, ele vai promover a vasodilatação e vai haver um aumento do metabolismo celular. Então, o efeito térmico promove vasodilatação e aumento do metabolismo celular. Aquele aumento da temperatura, mais uma vez, promove vasodilatação e aumento do metabolismo celular. A vasodilatação é importante porque vai chegar mais sangue. Aquela área vai sofrer uma hiperemia, vai chegar mais sangue naquele local, porque o vaso vai estar dilatado. Veja nessa imagem, vaso em tamanho contraído, normal, e vaso dilatado. Se esse vaso estiver dilatado, quais são os benefícios? Vai chegar mais nutrientes no local, vai chegar mais oxigênio no local, vai promover um aumento também da drenagem ali naquele local, né? Facilita ali a drenagem de metabólitos ali naquele local. Então, é um efeito muito benéfico. Efeitos da neocolagênese. Veja nessa imagem aqui, uma imagem em 3D, uma imagem muito rica, muito didática. Aqui nós temos, em lilás, as fibras de colágeno. E aqui nós temos um exemplo de rugas, né, de pregas. Então, isso antes da neocolagênese. Agora, veja após a neocolagênese. Aumenta muito as fibras colágenas. Isso é um efeito muito importante aí, causado fruto, né, da radiofrequência. Os tipos de colágeno. A gente sabe que o nosso corpo tem vários tipos de colágeno. Nós temos colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, 5 e por aí vai. Tem muito mais. Só para a gente relembrar, o colágeno da pele é o colágeno tipo 3. É o colágeno que está presente também no sistema linfático, no sistema cardiovascular. E a pele é rica em colágeno tipo 3. É esse tipo de colágeno aqui que vai sofrer o processo de síntese. É a neocolagênese da molécula de colágeno tipo 3. Outro efeito benéfico da radiofrequência, efeito fisiológico muito importante, é a termocontração do colágeno já existente. Então, veja, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que vai dar tchauzinho e vai estar balançando toda aquela região ali do tríceps, uma região que está flácida. Por que causa essa flacidez? Por que mexe tanto a pele naquele local quando a pessoa vai dar o tchau? Por quê? Porque as fibras de colágeno daquela região, elas estão muito esticadas, muito frouxas. Então, a radiofrequência, ela promove a termocontração do colágeno. Então, o colágeno ele vai sofrer uma contração, ele vai ficar mais resistente, mais volumoso, mais firme, que tem um efeito muito benéfico aí, tanto no rejuvenescimento, quanto também na flacidez. Outro ponto importante, outro efeito fisiológico, é o efeito da inflamação. A maioria, se não todos, os tratamentos estéticos que promovem rejuvenescimento, a região precisa ficar inflamada. Nós vamos colher benefícios da inflamação. Claro que é uma inflamação controlada. Então, não só a radiofrequência, microagulhamento, laser de CO2 fracionado, até mesmo peelings,
todos os procedimentos estéticos que visam rejuvenescimento, precisa haver a inflamação. Porque o resultado da inflamação vai ser a produção aí da molécula de colágeno, a neocolagênese. Então, no caso da radiofrequência, quando nós utilizamos a radiofrequência num paciente, a partir de 24 horas até mais ou menos 72 horas, vai haver o início do processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, vai haver a presença de muitas células neutrofílicas, muitos neutrófilos. Vai haver um infiltrado de neutrófilos, um infiltrado neutrofílico, também chamado de infiltrado polimorfo nuclear. Em torno de 7 dias, esse infiltrado neutrofílico ele vai sendo substituído por um infiltrado monocítico. E aí depois a inflamação ela vai atingir um pico e por volta de 14 dias e depois tende a ir diminuindo com o tempo. Agora, esse calor, essa inflamação, ela vai ser gerada pelo calor, tá? O calor vai gerar essa inflamação e existem alguns estudos mostrando que até a contração, a termocontração do colágeno também estimula esse processo inflamatório. Então, o calor gerado vai haver ali, juntamente com o processo inflamatório, as citocinas inflamatórias ali, vai estimular a ação de uma proteína chamada de HSP. HSP é uma proteína de choque térmico. Então, o processo inflamatório ali, decorrente do calor, vai estimular a ação de uma proteína de choque térmico, que é HSP. Essa ação da HSP, o HSP vai induzir a expressão de TGF-beta1. Ah, professor, está ficando complexo o negócio. Não está, não. Olha só, o HSP, a proteína de choque térmico, que vai induzir a expressão de TGF-beta1. O que é esse TGF-beta1? O TGF-beta1 é um fator de crescimento. E a ação dele vai ser essencial para esse processo. Então, ó, o TGF-beta1, ele vai induzir a expressão de HSP47. Professor, o que é esse HSP47? Essa molécula de HSP47 é uma proteína também de choque térmico que ela vai ativar os fibroblastos a produzirem colágeno. Então, vamos repetir. O calor vai induzir a síntese de HSP. Ok, proteína de choque térmico. O calor, o processo inflamatório, vai ativar essa proteína de choque térmico. Uma vez que essa proteína está ativada, está atuante, ela vai induzir a expressão de TGF-beta1, que é um fator de crescimento. O TGF-beta1 ele vai induzir a expressão de HSP47. E o que essa HSP47 vai fazer? Vai estimular, vai ativar os fibroblastos a produzirem colágeno. Aquele fibroblasto que está meio preguiçoso, ele vai ser ativado. Então, essa proteína ela vai atuar a nível de retículo endoplasmático para haver ali a síntese de colágeno. Então, os fibroblastos são as células que produzem colágeno e elastina. A partir dos 25 anos de idade, em média, tá? Isso é variável, esses fibroblastos, eles tendem a ficar inativos. Eles se tornam em fibrócitos, que é a célula inativada. Então, essa molécula, essa proteína, vai ativar, vai estimular essas células que estavam adormecidas ou preguiçosas a produzir mais colágeno. Eu estou usando um termo muito didático, mas é de fato isso que acontece. Essa proteína induz a neocolagênese. Contraindicações da radiofrequência. Aquelas situações que os pacientes que não podem realizar a radiofrequência. Primeira, o grupo de contraindicações são contraindicações absolutas.
Nessas contraindicações, não pode de jeito nenhum. Simplesmente não pode fazer radiofrequência. Fica ligado aí. Em qual situação? Um paciente que tem tumores. Não interessa aonde há o tumor. Tem tumor? Eu não vou fazer radiofrequência por uma questão de segurança. Para evitar que tumores possam sofrer aí metástase. Então, eu não vou fazer por uma questão de segurança. Na saúde estética, menos sempre é mais. É melhor a gente pecar por menos do que ficar pecando por excesso. Outra situação, dispositivos implantados, marca-passo. Um paciente que mantém lá a contração muscular do coração, a contração cardíaca, por conta do sinalzinho do marca-passo. Paciente tem marca-passo, eu não vou fazer. Ele pode me implorar para fazer, eu não vou fazer, porque é uma contraindicação absoluta. Vai que, né, de alguma forma, o funcionamento lá do equipamento de radiofrequência interfira no funcionamento desse marca-passo. Então, não vou fazer de jeito nenhum. Uso de aparelhos auditivos durante a sessão. A pessoa que está usando o aparelho auditivo, ela precisa tirar esse aparelho, senão ela vai ouvir muitos ruídos. Então, durante a sessão, tem que tirar o aparelho auditivo. Gravidez. Essa gravidez é uma contraindicação absoluta para mulheres que vão receber o tratamento e para as profissionais que estão grávidas. Não pode realizar radiofrequência. Essas ondas de rádio aí podem chegar ali na cavidade uterina, ali na, enfim, e promover alterações aí no feto. Pacientes que têm artrite reumatoide, não pode de jeito nenhum. A artrite reumatoide, na artrite reumatoide, o paciente ele luta o tempo todo contra a inflamação. Então, por uma questão de segurança, eu não vou induzir uma inflamação nesse paciente. Tá? Não é interessante eu fazer isso. Então, por uma questão de segurança, pacientes que têm artrite reumatoide, eu não vou fazer. Nós não vamos fazer. Pacientes sem uso de preenchedores e toxina botulínica. Por que eu não posso? Por quê? Porque vai aumentar ali a vasodilatação local. E aí os preenchedores e a toxina vão perder a ação com mais facilidade. Então aí, se eu fizer naquele local, eu estou prejudicando aí a ação dos preenchedores da toxina. Não coloquei aqui, mas vale lembrar, pacientes que estão usando anticoagulante por conta de trombose. O paciente tem uma trombose ativa. Eu não vou fazer radiofrequência. O paciente está usando anticoagulante porque ele está com trombose. Não posso fazer uma radiofrequência. Imagina ali, se eu estou lá manuseando o equipamento ali, eu estou promovendo uma vasodilatação e aquele trombo se desprende. Eu não sei onde está o trombo. O paciente não sabe. Então, eu não vou fazer, não é indicado, em hipótese alguma, pacientes que usam anticoagulante por conta de trombose. Contraindicações relativas, aí depende. Implante metálico. O paciente tem um implante metálico no braço, mas vai fazer no abdômen, na perna. Tudo bem, não tem problema. Agora, se o implante metálico for muito próximo à região, aí não é indicado, porque o paciente vai sofrer, vai sentir um incômodo muito grande. Doenças crônicas. Essas doenças crônicas aqui, exemplo, doenças cardiovasculares que não estão controladas. Um paciente hipertenso, o hipertenso descompensado. Opa, eu não vou fazer radiofrequência. Por quê? Eu estou lidando ali com a circulação daquele paciente. Não vou fazer. Não é indicado fazer. Tecidos isquêmicos, o paciente que está sofrendo com isquemia tecidual ali, eu não posso fazer uma radiofrequência. Vai aumentar a vasodilatação, ok. Mas essa vasodilatação ali, que foi gerada de modo brusco, pode gerar de modo agudo, pode gerar aí um comprometimento grave, a produção de radicais livres. Então, não é recomendado. Um detalhe, pessoal.
É muito importante, né? Tem se falado muito hoje na área da estética de suplementação. É importante um paciente suplementar colágeno, suplementar com outros nutrientes, para que o resultado seja cada vez melhor, seja cada vez mais efetivo. Quando o paciente ele suplementa, ele está fornecendo ao organismo substratos que vão ser totalmente benéficos para a neocolagênese. Então, vale muito a pena suplementação, de preferência antes, né, de iniciar os tratamentos, porque os resultados são muito melhores. Essas imagens que eu vou apresentar não são imagens de pacientes, são imagens que eu colhi da internet. Se é da internet, a gente fica também com o pé atrás. Então, é só para a gente ter uma noção aí de resultados da radiofrequência. Professor, qual é a frequência? Qual é o número de sessões? Vai depender de paciente para paciente. O intervalo das sessões não pode ser, de modo geral, o intervalo inferior a 15 dias. Por quê? Porque até 14 dias o paciente está inflamado, aquela região ali está sofrendo com a inflamação. Ainda que o paciente não perceba. Mas histologicamente existe uma inflamação ali. E essa inflamação vai regredindo depois de muitos dias. Então, quando é para rejuvenescimento e flacidez, não é recomendado um período inferior a 15 dias, porque ainda o paciente está naquele processo de recuperação da inflamação. E essa inflamação precisa regredir para iniciar uma outra. Então, o período varia, no mínimo, tá? 15, o ideal é que fosse 21 dias de intervalo. 21 a 30 dias de intervalo. Agora, se for para gordura localizada, que não é o nosso foco aqui, pode ser feito uma vez por semana, até 2 vezes por semana, quando é gordura localizada. Deixo isso bem claro. Aqui nós temos, então, algumas imagens. Olha só esse abdômen dessa paciente. Como que ficou bom? Isso aqui, segundo o site, foram 8 sessões de radiofrequência para ter esse resultado aí. Olha só, o antes e o depois desse abdômen. Lá estava falando no site que eram 5 sessões. Mas a gente observa ó, que a mulher emagreceu também, observa que o contorno corporal aqui também está melhor. Dizem, então, que foram 5 sessões. Essa aqui eu mostrei no começo, uma sessão de radiofrequência. Olha como que fica bom o resultado. Isso daqui, ó, essa paciente ela estava com fibrose, ela fez lipoaspiração, deu fibrose no abdômen. Lá não estava falando no site que eu extraí a frequência que foi utilizada, mas acredito que foi uma frequência menor. Olha só o resultado depois de 8 a 10 sessões que estava falando lá. 8 a 10 sessões. Melhorou bastante. Essa paciente aqui, a gente observa que fez toxina botulínica, ó, está contraindo aqui, agora já não está mais, mas, segundo a fonte extraída, estava também fazendo radiofrequência aqui na região das bochechas, fazendo radiofrequência. Essa paciente também observa, ó, foram feitas 5 sessões de radiofrequência, aqui o suco nasogeniano melhorou bastante, a gente observa que a região aqui das bochechas ficou mais tonificada, mais firme. Olha só esse braço, que eu estava até comentando do tchauzinho, né? Olha só, depois de 6 sessões de radiofrequência. Aqui a papada, a região aqui das linhas de marionete, ó, como que ficou boa após a sessão de radiofrequência. Antes de apresentar algumas informações sobre equipamentos, o tempo, alguns alunos perguntam, professor, quanto tempo eu tenho que ficar passando equipamento naquela região? Então, ali, por exemplo, se for na face, em média, 5 a 10 minutos ali, monitorando a temperatura. Já está na temperatura ideal, fica ali, por exemplo, numa bochecha de 5 a 10 minutos, ou no máximo 15 minutos.
tá? E depois passa para o outro lado. Já a região corporal, o tempo é maior. Cada região ali que você está manuseando a ponteira, fique ali em torno de pelo menos 20 minutos, 20 a 40 minutos ali, aquela região. Em termos de equipamentos, nós temos vários equipamentos no mercado, alguns alunos pedem dicas aí de equipamento. Nós temos aqui um equipamento que é muito conhecido, muito famoso até hoje, que é o VelaShape. Esse equipamento, quando ele foi lançado no mercado, ele era caríssimo. Hoje já baixou muito o preço, mas ainda é muito alto o custo. Eu estava pesquisando, na semana que essa aula foi gravada, eu estava olhando na internet, que um equipamento usado estava saindo em torno aí de 30 a 40 mil. Usado, no momento que essa aula está sendo gravada. Nós temos equipamento da Airtix, aliás, da KLD, que é o Airtix, que é um equipamento muito bom. E nós temos também um equipamento muito bom, que é o da Ibramed, que é o Hook. Esses dois equipamentos, eles têm preços bem semelhantes, eles estão aí mais ou menos à vista, aliás, a prazo, 16.500 mais ou menos, e à vista aí ele sai a 15.500, 15.000, se chorar um pouquinho aí para o vendedor. Então, são equipamentos que não são os mais baratos, mas também não são os mais caros. Para quem quiser aí montar uma clínica de estética, é um equipamento que é importante. Ter uma radiofrequência, uma boa radiofrequência, é um custo importante, um custo necessário. Depois de um tempo, né, o indivíduo consegue aí pagar o equipamento, né, à medida que vai sendo utilizado. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar lá no Fórum Tira Dúvidas e eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Então, um abraço, até a próxima.